Vocês aprenderam então a usar o software Follow You. Nós vamos falar agora do serviço de acompanhamento eficaz. A gente não pode perder de vista qual é o objetivo do acompanhamento. O objetivo é identificar com o máximo de antecedência eventuais aspectos que podem levar um paciente a um problema. Então, se esse paciente for um dependente químico, o problema seria uma recaída. Então, aí o objetivo é identificar para que esse dependente químico não entre em recaída. Qual é a vantagem? A vantagem desse acompanhamento é que ele pode ser usado para mitigar, ou seja, diminuir os impactos, pode adiar, ou seja, evitar que ele aconteça cedo, ou até evitar o problema. Como promover, então, um acompanhamento eficaz? Bom, o acompanhamento eficaz ele é um processo dividido em duas etapas, a supervisão e a orientação. A supervisão é um processo constante de acompanhamento diário, avaliativo, pessoal, e a orientação são momentos espaçados, preferencialmente com uma certa regularidade, proativo, então vai tratar de algum assunto de maneira aprofundada. Normalmente acontece em grupo, para que o grupo possa se ajudar e também para que possa ser otimizado o processo. Em um único momento, se pode estar tratando, então, os problemas de várias pessoas. Mas isso tem que ser de forma objetiva. Então, vamos falar um pouquinho da supervisão. Essa supervisão constante, avaliativa, individual, ela objetiva o quê? Basicamente, coletar dados, saber como é que está a fissura daquela pessoa, se for no caso da dependência química, como é que está o humor, a família, a relação com o trabalho, a espiritualidade daquele indivíduo. Isso tem que ser de maneira fácil, tem que estar na mão, tem que ser simples, tem que ser rápido. Aí que entra, então, o software Follow You. Ele tem essas propriedades, ele avalia as principais dimensões da vida de um dependente químico e ele é um aplicativo muito simples, muito fácil e muito rápido de utilizar. Na etapa de orientação, ela se divide em dois momentos: a preparação dessa reunião de orientação e a execução da reunião de orientação. Vamos falar aqui um pouco da preparação da reunião. Para me preparar para uma reunião, para que ela seja boa, para que seja objetiva, uma das coisas que eu preciso identificar, se eu fiz o acompanhamento de supervisão, é identificar, então, qual é o tópico sensível daquele grupo, qual é o problema, quais são os problemas que estão afetando a maioria dos indivíduos daquele grupo. Onde que a gente pode verificar isso? O software Follow You tem lá no login do agente a tela do grupo e indica exatamente qual é o tópico sensível daquele grupo. Importante ressaltar que é só o agente de saúde que vê o tópico sensível. Com esta informação, então, eu vou estruturar a reunião. Eu vou me preparar para poder executar depois essa reunião. Como? Preparando questionamentos sobre esse tópico sensível, para instigar a discussão, para instigar a reflexão. Trazer materiais para fazer essa discussão sobre esse tópico sensível. Podem ser textos, podem ser vídeos, podem ser qualquer outro tipo de material, audiovisual é bastante interessante. E não basta apresentar um tópico sensível, eu tenho que apresentar algum tipo de encaminhamento para possíveis soluções. Então, se eu tenho, por exemplo, uma dificuldade que o grupo está apresentando, o tópico sensível, tem a ver com o trabalho, então vamos discutir coisas relacionadas com o trabalho, com o relacionamento profissional, ou então, talvez, quem sabe, preparação de currículo. Então, eu já tenho um indicativo do que pode estar acontecendo de problema para a maioria dos membros do grupo, e aí, então, eu posso me preparar para trazer um material útil para esse grupo. A execução da reunião, então, eu tenho dois momentos importantes. Eu preciso fazer um reforço do acompanhamento e vou executar outras atividades. Vamos falar um pouquinho sobre o reforço do acompanhamento. Os pacientes, no caso do exemplo dependente químico, eles precisam ver sentido no uso do sistema de supervisão. Então, quanto melhor eles usarem ao longo do tempo o software e sentirem esse acompanhamento ao longo do tempo, melhor vai ser a reunião. Então, também tenho um melhor sentimento de que está
acontecendo um acompanhamento eficaz. Como que se faz isso? Bom, tem alguns poucos passos que a gente pode executar, mas que são muito importantes para então promover esse sentimento do acompanhamento eficaz. Promover essa noção de que aquele acompanhamento de supervisão agora vai ajudar no acompanhamento de orientação, na reunião de orientação. Quais são esses passos? Registrar as presenças no Follow You, aí existe uma etapa específica onde identifico quem que está presente. Aí se reforça, inclusive, o fato de que eles estão ganhando pontos no processo de gamificação, então eles se motivam a participar do uso do sistema por causa da presença, com os pontos da presença. E aí eu tenho que integrar aqueles elementos da gamificação no processo da reunião. Como é que eu faço isso? Tem várias formas interessantes de utilizar as informações que vêm do Follow You. Informações sobre quem passou de nível, quem conseguiu uma nova camisa, quem conseguiu pontos de chuteiros, quem é que está com a maior pontuação. Então, são elementos do processo de gamificação que eu valorizo aqui no momento inicial da minha reunião. Óbvio que parabenizar aqueles que tiveram o melhor desempenho faz parte desse processo. Eventualmente, podemos discutir aqui dificuldades no uso do software. E aí, então, se apresenta o tópico sensível que foi preparado antes. Aqueles materiais, aquela discussão, aqueles encaminhamentos são apresentados aqui. Vejam que esses tópicos vieram justamente das respostas anteriores. A última etapa é a execução de outras atividades. Que outras atividades são essas? Bom, essas atividades dependem de cada instituição. Cada instituição tem o seu programa de executar suas reuniões. Então, a gente tem ali, por exemplo, a execução de cultos, de leituras, outras atividades de integração, de capacitação, etc. Depende, então, de cada instituição que esteja usando o Follow You e tentando realmente desenvolver um serviço de acompanhamento eficaz. Então, para resumir o acompanhamento eficaz, veja, nós temos a etapa de supervisão, que é um acompanhamento constante, e a etapa de orientação, que traz, então, algum encaminhamento. Veja que na supervisão nós temos um papel importante do software Follow You. Na preparação da reunião de orientação, eu tenho ali um papel muito importante para o Follow You. Na execução da reunião de orientação, nós temos ali, por exemplo, o papel importante do Follow You no reforço do acompanhamento. Por último, a execução de outras atividades. Todos esses passos, nós temos o acompanhamento eficaz. Interessante ressaltar que a maioria das instituições só faz uma dessas etapas, que é chegar e vamos fazer reunião. Vocês têm agora um software que auxilia vocês a prestar um serviço mais eficaz, porque leva em consideração mais informações de maneira mais objetiva. Então, pessoal, espero que tenham gostado do software e tenham entendido como que o software vem trazer auxílio para que realmente vocês consigam prestar um serviço de acompanhamento eficaz.